3 minutinhos, acho que já temos bastante pessoas na sala, então, mais uma vez, obviamente, todo mundo já me conhece, né? Beatriz Cury, diretora do IB. Que bom que vocês vieram, né? Eu quero trazer hoje, nossa proposta é falar um pouquinho dessa questão da Quality Assurance, que é um tema que vai vir forte, principalmente quando nós estamos falando da tecnologia, porque essa forma de medir, essa garantia, essa segurança, ela vai estar cada vez mais diferenciada e nova quando nós passamos aí para o mundo da tecnologia. Então, eu quero apresentar para vocês o Camilo Frigo. Camilo Frigo é um profissional de muitos anos no mercado aí, ele atuou em várias empresas, todo mundo deve ter visto o currículo dele, eu não vou ler aqui que não carece, mas eu queria que vocês aproveitassem, e lembrando sempre, né? O Camilo vai fazer a apresentação dele e logo em seguida ou durante vocês podem fazer umas perguntas no chat lateral, que terminada a apresentação do Camilo, eu vou passando para ele e ele vai respondendo as questões. Pedindo para vocês, para não atrapalhar aí o ruído de quem possa estar ligado. Então, áudio e vídeo, por favor, peço que vocês deixem na cor vermelha, que é o desligado. Mas se algum momento vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, nos avisem, vocês acionam aí e entram com áudio ou vídeo, tá bom? Camilo, bem-vindo, obrigada. Agora é totalmente com você, Camilo. Muito e aproveitando bom, para lembrar que nós estamos gravando e depois nós vamos disponibilizar aí na TV Hospitalidade. Legal, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Deixa eu rapidamente me apresentar. Eu estou aí nesse mercado de relacionamento e atendimento há mais de 25 anos. Passei por grandes bancos, por empresas de seguro, assistência 24 horas, e minha última experiência foi hospitalar. Estava como CX do grupo BP, do Hospital BP. E aí agora na pandemia tomei a decisão de fazer um caminho mais solo, então tenho feito mentorias e um trabalho mais voltado para coaching no desenvolvimento de CX em alguns mercados. E quando a Mia me chamou, a gente conversou um pouquinho, e eu tenho um tema que tem ficado um pouco de lado, essa é a minha percepção, que é o olhar para a qualidade. Então eu trouxe aqui um tom de... Oi, Bia? Vamos ver. Quer falar, Bia? Um pouquinho. Opa, Camilo sumiu. Espera um pouquinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Brenda tá aqui, Brenda? Estamos aqui, Bia. Aí, voltou. Perfeito, Camilo, pode voltar. Pode. Então, legal. Nos últimos 2 anos eu tive junto com a Bia ali coordenando o grupo de tecnologia e inovação. A gente falou muito desse assunto dentro das reuniões do BHE. E nesse momento eu achei que faria sentido a gente falar um pouquinho de qualidade. Então eu vou trazer um pouco de provocação, um pouco do que as empresas com quem eu tenho trabalhado nesses últimos 45 dias têm olhado e têm se preocupado, até para que vocês compartilhem um pouco do que estão fazendo no dia a dia de vocês. E eventualmente, se não estão olhando, talvez seja um bom start aí para ter insights a respeito desse assunto. Fechado? O chat está aberto, qualquer coisa, solta um comunicado para a gente aí que a gente para se for necessário. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, minha apresentação? Sim, Camilo, tranquilo. Então vamos lá. Eu vou tentar ser rápido para a gente poder abrir para as perguntas, mas se vocês quiserem se aprofundar em algum tema particular, me avisem que a gente faz uma pausa. Então, o objetivo aqui é que a gente fala como é que a gente promove o Quality Assurance, né? Ou seja, a garantia da qualidade, nesse momento onde a gente tem visto um crescente importante para canais remotos. Está na moda falar de WhatsApp. A gente sabe que nos últimos 18 meses, 2 anos, tem se falado muito da entrada de bot nos nossos chats, mas toda vez que eu converso com os responsáveis por atendimento e pergunto sobre qualidade, o que tem vindo muito eu faço monitoria da qualidade, eu tenho em algum nível gravação de tela para atendimento de texto, mas tem parado aí. E eu acho que a provocação de hoje ok, a partir do momento em que a gente estabiliza os canais remotos, os canais online, em que momento a gente vai começar a dar atenção não só para o nível de serviço que a gente está entregando para os canais, dar efetivamente estabilidade para o nosso atendimento telefônico,
mas principalmente começar a trazer mineração de informação desses canais para a gente criar um modelo de melhoria contínua. Então, como é que eu estou imaginando conduzir nossa apresentação? Eu vou falar um pouco de métricas, e aí é onde eu entro um pouco com a questão da provocação, né, de trazer um pouco como é que a gente olha para alguns indicadores, muito no sentido de medição do modelo tradicional, aquilo que a gente vem observando nos atendimentos nos últimos 20 anos, trazer um pouco de proposição no sentido de colocar inteligência, e aqui tem menos tecnologia e muito mais inteligência, até porque inovação não é só tecnologia. E, por fim, eu falo de tecnologia, que eu acho que não dá para a gente pensar em evolução sem ter tecnologia embarcada. Então, vamos falar de métrica. Isso é o que nós estamos acostumados, né? Acho que todo mundo aqui, quando pensa em atendimento, a gente fala de nível de serviço, a gente fala da comparação de nível de serviço com demanda, né? Volume de atendimento recebido, atendido, projetado. A gente se olha muito para abandono. Então, para quem está nesse mercado, pegou a origem dele, fala muito a respeito de telefone, a gente está acostumado a olhar para dashes desse tipo. Quando a gente pensa num nível um pouco mais evoluído, ou seja, com um pouco mais de qualidade de dados, a gente fala de produtividade, né? Então, nível de serviço por índice de First Call Resolution, a gestão do atendimento telefônico, ele acaba tendo um grau de maturidade muito alto. Acho que a primeira provocação, o primeiro questionamento que eu faço a vocês e aí a gente traz para a discussão daqui a pouco, a gente tem o mesmo nível de maturidade, seja na composição do dado, extração do dado, exibição do dado, para os demais canais? Hoje a gente consegue construir um dash com precisão que me permite enxergar volume de atendimento pelo WhatsApp, qual é a CLA que eu estou atendendo pelo meu WhatsApp. No meu chat online, eu ouço muita empresa dizendo o seguinte: eu estou retendo o meu cliente em 40%, ou seja, para cada 10 atendimentos que eu faço no chat, 4 eu consigo reter, ele não vai para o humano. Ok, como é que está a qualidade dessa retenção? Eu tenho esse feedback? E melhor, em que momento eu tenho? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre NPS, mas o NPS ele é um medidor lá do final, né? Depois que eu prestei o serviço. Normalmente, depois que eu concluo essa prestação de serviço, eu disparo um e-mail 2 dias, 3 dias, 5 dias depois. Será que não está tarde? Quando a gente pensa em atendimento telefônico, a gente tem a monitoria da qualidade. Enfim, como é que a gente traz esse conceito, esse aprendizado que a gente, de alguma forma, adquiriu ao longo do tempo do atendimento telefônico para dentro dos canais remotos e dos canais online? Uma outra informação que eu acho que é relevante. Nós temos alguns indicadores de performance nos nossos agentes que nem sempre a gente olha com viés de qualidade. Por exemplo, turnover. Turnover é algo que incomoda muito uma empresa na perspectiva de custo. Mas a gente sabe que treinar um agente novo, dependendo do nosso produto, leva pelo menos 2 meses. Curva de maturidade de 3 a 4 meses. O que eu faço para gerenciar isso aqui? Algumas empresas já possuem um modelo de gerenciamento de aderência à escala para telefone. E para os demais canais? A gente tem esse gerenciamento? Como é que nós estamos olhando para isso? Quando eu olho para uma perspectiva de qualidade pura, é o que está na moda, é o que hoje é comparável, vamos falar de NPS. A gente está muito acostumado a olhar para isso. Mas para a gente que gerencia canal online, por exemplo, o NPS ele é uma ferramenta proativa, ele me permite saber, logo depois que o atendimento acabou, ou durante o atendimento, no momento em que eu estou interagindo com o meu cliente, se aquele atendimento está a contento, ele está dentro da expectativa do meu cliente. O NPS é importante, eu não estou dizendo que ele não deva ser medido, eu acho que ele é fundamental, até porque talvez seja o único índice que me permita comparar a minha qualidade em relação às demais empresas de diversos segmentos. Mas para a gente que cuida no dia a dia das nossas operações, basta? Talvez não. Monitoria da qualidade, basta? Sim, para atendimento telefônico. E os demais canais? Nós estamos olhando para eles de que forma? Vamos pegar alguns indicadores, né? Vamos pegar, por exemplo,
Algumas empresas têm a monitoria da qualidade do atendimento telefônico, trabalham com o modelo de pesquisa de satisfação numa pós-URA, tem uma estrutura de saque que recebe o atendimento para uma eventual reclamação e possui lá o gerenciamento de ouvidoria e Reclame Aqui. Reclame Aqui, que ganhou bastante relevância nos últimos 5, 7 anos, ainda mais com prêmio, né? Ganhou um destaque. Mas aí eu trago algumas ponderações quando a gente olha para esses 4 pilares. Monitoria da qualidade hoje, ela representa de 4 a 6% do volume de ligação. Para uma empresa com volumes expressivos de chamada, isso é uma amostra muito baixa. Você não tem hoje uma capacidade tão assertiva de conseguir corrigir de forma perene o teu negócio. E ela é custosa, porque envolve pessoas. Você tem gente, né? Você cria um conceito de spam para cada tantas ligações, um analista, ou para X pessoas, headcounts, um analista. Quando eu venho para a pesquisa, a gente sabe que 1/5 das ligações que hoje são atendidas, elas são respondidas. Em algumas empresas um pouco mais, mas na média. Eu tenho trabalhado hoje com 18 empresas, eu tenho feito mentoria com 18 empresas hoje, e a média dessas 18 empresas, 1/5 das que possuem pesquisa após atendimento, que de fato respondem essa pesquisa. O saque, lembrem-se, quando o nosso cliente manda um e-mail, liga ou faz qualquer coisa, esta ação dele é para reclamar. Ou seja, ele já está irritado com a gente. Então, ter ligação para o saque normalmente não é algo agradável. E já começa um processo de retenção desse cliente ou de reversão de algum desconforto. E, por fim, ouvidoria. Quando um cliente entra no Reclame Aqui, uma ouvidoria, ele já é um detrator. Dificilmente ele é um promotor usando este canal. E aí o trabalho com o detrator ele é bastante sensível. Ele conversa muito lá com o nosso detrator do NPS. Então perceba, eu trouxe aqui 4 grandes métricas de gerenciamento de qualidade. Todas elas têm um papel importante. Todas elas têm um momento do atendimento, seja ele quase que online, se a gente pensar numa monitoria da qualidade sendo feita em tempo real pelo supervisor, ou uma pesquisa após atendimento, onde eu consigo extrair um dado dessa URA para poder tratar, mas todas elas têm um papel fracionário, ela não trabalha o público, ela trabalha uma amostra, o que te dá ações, pílulas de ataque à melhoria, e não de forma global. Então você fica num processo muito recorrente de melhoria contínua em cima de insumos amostrais relativamente pequenos, para o tamanho do público de demanda que você tem. Mas, legal, Camilo, é o que eu tenho, né? O que eu tenho é isso. O que eu posso fazer com isso? Então, eu trouxe aqui alguns dos trabalhos que a gente tem proposto e desenvolvido ao longo dessa trajetória, e principalmente com essas empresas que a gente tem feito mentoria, de como é que eu uso essa informação, talvez não de forma tão online, mas que eu consiga criar um modelo de melhoria contínua. E aí, aqui eu acho que é legal a gente pescar um pouco dessas informações e ter troca a respeito do que vocês têm feito com esses dados e se os insights que a gente vai trazer aqui fazem sentido. Então, vamos trazer o conceito um pouco de inteligência analítica para os dados que a gente, de alguma forma, gera. Primeira coisa, a gente fala muito de gestão à vista. A gente fala muito de contrato de metas. Mas quando eu olho para um painel desse, perceba que o painel ele tem pesquisa de satisfação, aderência de escala, first call resolution, turnover e nível de serviço. Camilo, mas eu olho para o nível de serviço muito menos na perspectiva de qualidade, muito mais para performance. Eles estão correlacionados, né? O nível de serviço é sim uma métrica de qualidade. Tanto é que quando a gente discute a proposição de trabalhar, por exemplo, 90-20, 85-20 no nível de serviço, a gente está dizendo que a gente quer atender rápido o nosso cliente. Turnover. A gente tem clareza que o turnover ele tem uma questão de qualidade daquilo que o nosso agente, de alguma forma, absorve a demanda. First call, eficiência, ou seja, todos os indicadores, por mais que pareçam mais na perspectiva operacional e de eficiência, eles são necessários na perspectiva de qualidade. Então, um painel de qualidade, ele precisa ser medido não só monitoria, saque, mas também trazer para cá indicadores de eficiências, indicadores de performance da operação.
Uma outra coisa, e que tem dado muito certo, e eu acho que esse talvez seja um dos insights mais legais que a gente tem visto e tem observado as empresas enxergarem ganhos importantes no NPS a partir do momento que implantam esse tipo de modelo, é o conceito de Balance Scorecard, ou dar peso de importância para cada um dos indicadores, independente da composição amostral que ele traz. Então, por exemplo, aqui, monitoria da qualidade está com peso 4, e na média a gente tem feito muito isso. Por que ela é importante? Porque a monitoria da qualidade, principalmente aquela que é feita imediatamente, no momento em que está acontecendo a ligação, talvez seja o insumo primário, mais online, que eu tenha para conseguir fazer uma reversão, ao ponto do supervisor conseguir entrar na chamada ou fazer uma ligação, né, um callback, na sequência para tentar reverter eventualmente o problema. E aí, neste modelo, neste conceito, o critério de pesos que foi adotado foi esse, né? Então, monitoria 4, SAC, pesquisa satisfação 1, que é a pesquisa pós-URA, e por aí vai. O que eu faço com essa informação? O que eu fiz aqui? Camilo, isso, no mouse. Pode ir no mouse que ele vai. Boa. O que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei aquelas informações, peguei aqueles pesos e coloquei aqui. Por exemplo, os detratores compostos por aquelas notas. Então, vamos imaginar o seguinte. 4135, nós temos aqui a composição de peso 5. Significa que a área 1, seja ela qual for, ela teve problema nos 4 indicadores que eu medi. A área 2 teve 9 de peso, e por aí vai. Eu fiz essa composição. Quando eu olho para cá e olho só para esta grade, a sensação que me dá é, puta, eu tenho que atacar a área 1 e a área 3, que são as duas áreas que estão me causando o maior volume de problema, na perspectiva de balanceamento. No entanto, quando eu faço a ponderação pelo volume de demanda que eu tenho, eu chego numa ordem de prioridade de quais processos, áreas ou atividades eu preciso fazer, preciso trabalhar. Pô, legal, Camilo. A partir daí você cria o quê? Você cria um pareto de ação analítica que te permite priorizar o que você precisa fazer e o que você precisa atacar. Qual que é o próximo passo que a gente tem dado a partir desse trabalho? A gente vem para uma abertura. Então, para aquelas empresas que trabalham com workflow, ou seja, dependem de outras áreas para que a resposta seja data, a gente começa, então, a fazer uma abertura por motivo, por razão de rejeição. E aí, rejeição aqui são os detratores. A gente deu o nome de rejeição para aquilo que não foi bem atendido. E aí, a partir daí, a gente começa a tratar e criar ações efetivas. Vou pegar, esse é um exemplo real de uma empresa, só não pus o nome da empresa, mas trouxe o fato. Então, diagnóstico aqui de problemas que apareceram. Falta de dado para a solução do incidente, ou seja, o nosso agente não fez o input, independente do canal, necessário para que eu conseguisse tratar. Isso gerou um volume maior de rechamada e um maior tempo de SLA. Ou classificação incorreta, o que faz com que o processo ele fique transitando. Perceba, para onde eu vim aqui? Tem oportunidade de melhoria no front, na tela, no sistema, mas também tem melhoria na qualificação do agente e no treinamento do agente. Então aqui é um exemplo de, Camilo, não consigo inovar, não consigo aplicar a tecnologia. Ótimo. Trazer uma perspectiva analítica, trazer uma visão de melhoria contínua na perspectiva de processo em cima dos indicadores que você já tem hoje, pode te dar uma condição de melhoria contínua e de crescimento sustentável do teu indicador de qualidade. Isso é fundamental. Tudo bem? Aqui é só para a gente dar um geral e falar, dá para fazer mais do que eu faço? Eu já faço e estou pensando em fazer alguma coisa a mais? A ideia é que a gente troque um pouco a respeito deste assunto. E aí vamos falar de inovação. Eu trouxe 3 carinhas aqui para a gente conversar. O primeiro deles, que é uma coisa que se falou muito há 2, 3 anos atrás, caiu em desuso em função do custo e tem voltado muito forte quando a gente fala de operações de atendimento, que é o Speech Analytics. Essa é uma ferramenta que
elimina aquela perda que a gente tem de quase 94%, 95% de ligações não monitoradas. Ele consegue monitorar efetivamente 100% das chamadas. E alguns podem dizer o seguinte: mas é muito caro. De fato, há 5 anos atrás era quase um roubo pensar no custo de storage que a gente tinha para implantar o Speech Analytics. Essa estrutura hoje já foi para dentro de um conceito de SaaS, né, de serviço na nuvem. Ela já é cobrada por tarifação e não mais por storage. Então ela está muito mais aceptível, ela está muito mais fácil de você conseguir implementar, nem que seja para uma dimensão de amostra um pouco menor. Você não precisa ter o Speech Analytics em 100%. Mas aqui eu trouxe alguns dados de uma das empresas em que a gente fez uma implementação de Speech Analytics para 100% da sua operação, uma operação de 1.100 PAs, um volume abissal de ligações no âmbito Brasil. E o que a gente descobriu o First Call Resolution verdadeiro daquela instituição era de 61%. Até então ela vinha reportando um First Call de 81%. Então tinha um gap importante de 20% que ela não enxergava e ela conseguiu ajustar. Ela descobriu com o Speech Analytics que 23% das ligações dela ficavam mudo, ou seja, 23% do tempo, né, do tempo médio de atendimento era ligação muda. Para pensar. Tem empresas, essa em particular, nós estamos falando de milhões de ligações por mês. Nós estamos falando de uma dezena de milhões de ligações que representativamente ficavam mudas. Então teve um trabalho muito assertivo aqui, com oportunidade de inclusão, inclusive de redução de custo. E a gente descobriu a partir daqui que tinha uma variação de ligação abandonada bastante singular, que conversava muito com o que os relatórios dos gerenciadores de chamada nos davam, mas o legal é que a gente consegue ter um pouco mais de informação do porquê da ligação abandonada. Qual que é a vantagem do Speech pensando em ligação abandonada? Eu consigo saber o motivo pelo qual a ligação foi abandonada, seja pelo cliente, seja pelo agente. Seja porque o agente tratou mal ou agiu de má fé, seja porque o cliente desistiu, porque o tempo médio foi alto. Então aqui a vantagem é que eu consigo ter um relatório com a clareza do motivo do abandono. E aí, só para uma referência de estimativa, o Speech, apesar de ser um investimento, ele gerou, a partir do 6º mês de maturidade da operação de 1.000 e poucas posições, uma redução de 35% do custo. Literalmente, nós estamos falando aqui de redução de pessoas. Foi possível fazer. Não é necessariamente este o objetivo, ele é para prezar pela qualidade, mas ele traz oportunidade de repensar essa discussão. Muito bom. Só que aqui nós estamos falando de voz. Como é que eu trato texto, e-mail, chat e toda a estrutura que eventualmente eu preciso trabalhar? Tem um conceito, né, de text mining, ou mineração de texto. Segue o mesmo princípio do Speech Analytics, que é a utilização de uma grande massa, de um Big Data, para processar todo esse dado. Né? Os dois somados significa dizer que eu consigo, tanto com o TM quanto com o Speech Analytics, ter acesso a 100% de tudo aquilo que é falado e escrito com os meus clientes. Gente, a oportunidade de trabalho em cima desse dado é infinita. Ainda mais quando a gente aplica inteligência artificial, e que hoje tem muita coisa robusta aí fora. E o mais legal, isso aqui é mais barato, porque isso aqui não tem conversão de voz para texto. Então, o custo de armazenamento, de bitagem em cima disso é muito menor. E o que eu tenho percebido nessas 18 empresas com quem eu tenho trabalhado é que está crescendo o número de e-mails, está crescendo o número de atendimento de chat, mas eles ainda não tinham parado para olhar, né, a tratativa do que está sendo digitado, escrito, respondido para os seus clientes. Então está todo mundo correndo para olhar para este assunto. Muito bem. E o WhatsApp? Como é que a gente trata o WhatsApp? E aí, o Facebook Messenger e por aí vai. O WhatsApp tem uma característica importante aqui. Ele permite áudio. E para quem tem um WhatsApp dentro de casa, sabe que quando o cliente manda áudio, você perde totalmente a capacidade de gerenciamento. A boa notícia, qual é a boa notícia? Tem produto no mercado hoje trabalhando o que eles chamam de Bot Analytics.
ele já permite um trabalho de integração e ele consegue transcrever o áudio que hoje está dentro do WhatsApp para texto, para que eu faça, de fato, o text mining e traduza isso em um dash, em um relatório, ou aplique inteligência artificial. São 3 grandes soluções hoje. Uma mais conhecida e preconceitual. Antigamente tinha um custo muito alto, hoje mais acessível, que é o Speech Analytics. O TM, que é uma solução que era já relativamente barata, mas a gente, infelizmente, não olhava para ele, porque a proporção de demanda das nossas centrais, ela sempre girou em torno de 70%, 80%, 90% de ligações atendidas, né, de chamada, mas hoje, com a crescente dos canais remotos, dos canais por texto, isso ganha relevância e talvez faça sentido a gente olhar para isso com um pouco mais de atenção. E o WhatsApp, que é o queridinho do nosso público, o Brasil gosta muito do WhatsApp, diferente do mercado internacional. O americano, por exemplo, usa muito SMS ainda. Mas o brasileiro gosta de WhatsApp. Então a gente precisa começar a se preparar para trazer qualidade, ou pelo menos medição de qualidade, para o nosso cliente. Muito bom. E aí eu vou deixar aqui uma fala que eu acho muito legal, porque independente do canal, o que eu entendo como atendimento excepcional, que é atender de forma diferenciada e humanizada as pessoas certas no tempo justo, com o máximo de valor percebido. É valorizar o diálogo e é um trabalho de equipe. É um compromisso diário com o bem-estar do nosso usuário. Eu gosto muito dessa composição. Essa frase, na verdade, ela é um composto adaptado do McKenna, que é um cara que pensa muito a relação entre empresa e cliente. Gente, fui rápido, mais rápido possível, para que a gente pudesse fazer uma pausa agora e usar os próximos 10, 15 minutos para a gente debater um pouco do que eu expus aqui. Obrigada, Camilo, obrigada. Realmente, Camilo, você trouxe muito conteúdo em pouco tempo. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu queria saber se alguém que está participando aí quer trazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa, porque eu acho que tem várias questões aí para ser analisadas. Tem alguém que gostaria de começar aí, falar alguma pergunta? É gozado, né? O povo não, as pessoas não estão aparecendo, as pessoas têm chance de fazer suas perguntas ali bonitinho, mas vamos lá, eu vou puxar, tá? Camilo, eu queria entender um pouquinho, primeiro, até hoje de manhã na reunião do grupo de experiência do cliente, nós falamos um pouquinho do Speech Analytics. Isso é uma coisa que realmente está crescendo, tá? É uma coisa que, por exemplo, hoje num grupo acho que de manhã de 15 pessoas, tinham 4 empresas que estão utilizando, sendo que uma já utiliza há bastante tempo e outras 2 começando, e uma terceira aí, mais ou menos, fazendo os ajustes aí necessários. Eu acho que alguns já, não sei se já vivenciaram o que ele traz, que é extremamente relevante, como você colocou, mas eu pergunto, para operações médias, para operações pequenas, eu não sei se eu posso chamar uma operação pequena a partir de 20, 30 posições, se eu chamo pequena, ou uma operação grande. Quando eu falo de Speech Analytics, como é que fica o custo disso? Porque está todo mundo hoje colocando todas as fichas na tecnologia, e sem dúvida é relevante. Mas assim, a que preço? Então, Bia, eu acho assim, ó, eu tenho discutido muito isso nessas conversas atuais. Todo mundo, quando pensa em Speech Analytics, ele se deduz o seguinte: eu preciso monitorar online. Ou seja, eu quero que o Analytics funcione em cima do meu atendimento online. Não necessariamente. Se eu for para o modelo onde eu armazene esse dado, faça a transcrição e traga isso no intervalo de 2, 4, 6 horas, o que eu estou dizendo? Que eu estou saindo de um modelo de headcount dedicado, que consegue monitorar de 4 a 6%, para o modelo de monitoramento de 100% das ligações. O que difere é o volume de processamento que eu preciso fazer em tempo real. É diferente da discussão passada, onde a discussão ela girava muito em cima do storage, ou seja, do guardar a informação, do armazenar o áudio. Hoje, eu fiz essa conta para 3 empresas nos últimos 30 dias, que é o seguinte: na média,
e aqui é só uma provocação, tá? Na média, se eu me permito funcionar com monitoria do Speech Analytics com 14 a 16 horas pós-ligação atendida, o custo disso equivale ao custo que eu tenho hoje de headcount alocado para monitoria da qualidade. É praticamente o mesmo custo. Então, dá para fazer essa conta e fazer a conta fechar. Agora, você acredita que essa monitoria que se fez, até muitos ainda fazem hoje, essa mais presencial, essa com cooperador que chama, faz feedback, independente do resultado na somatória, você acha que isso está caindo, isso vai cair? É uma tendência que não vai mais funcionar? Como é que fica isso quando fala monitoria? Eu vou te dar a minha opinião pessoal de quem está nesse mercado há muitos anos. Vamos pegar o que aconteceu com o home office. Ano passado eu me lembro que eu estava executivo numa empresa, falávamos de fazer home office, existia uma resistência cultural. Aconteceu o que aconteceu agora com a pandemia, a gente viu empresas migrando 100% para o home office e descobrindo que é mais produtivo, é mais eficiente, blá, 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 blá. Por conceito, vamos esquecer a questão de apego. Por conceito, o Speech Analytics consegue substituir a monitoria da qualidade. Por conceito. Precisa? Não precisa. Você pode tomar uma decisão cultural de permanecer com isso. Mas conceitualmente, hoje, a tecnologia já te permite fazer isso. O que eu tenho feito? Eu fiz 2 implantações recentes onde a empresa tomou a decisão de acabar com a área de qualidade, migrar 100% para o Speech e continuar fazendo monitoria com os seus líderes, os seus supervisores. Teve uma segunda empresa onde ela implementou o modelo de Speech Analytics por uma proporção de 60 chamadas, as outras 40 eles trabalhavam com o modelo de monitoria tradicional para que elas pudessem comparar, né, o que o Speech está produzindo e o que o monitor está produzindo. Posso te dizer que passado 3 meses, você imagina qual foi a qualidade da informação e a riqueza de informação que veio do Speech e a qualidade e a riqueza que veio do monitor? Isso se paga, mas isso se paga com o Speech Analytics? Se paga, Bia, se paga. Dá para fazer essa conta fechar. De novo, vai depender muito do nível de, vou usar uma expressão aqui, online, né? O quanto online você quer o Speech funcionando. E o quanto você tem hoje um investimento alocado. Então, se você não tem monitoria da qualidade, como algumas empresas não têm, investir no Speech equivale a investir numa estrutura de monitores. Mas se você já tem um span adequado de monitoria, você consegue achar um equilíbrio entre uma conta e outra. Lembrando, nós estamos falando aqui de tirar o custo de um lado e levar para o outro. Sim, no entanto, o Speech Analytics ele te dá informação para que você reduza custo. Reduz, inclusive, a operação. Mas isso faz mais sentido para operações muito grandes. Para as menores, acho que vale um estudo. Da mesma forma que você se sente confortável hoje em ter monitores, ou seja, pessoas fazendo monitoria para uma amostra de 4 a 6%, por que não ter um Speech fazendo monitoria para uma amostra de 4 a 6%? Não precisa ser para 100%. Então, tem muitas formas de fazer isso acontecer. Tá, agora, você compra no mercado esses percentuais de Speech? Por exemplo, eu quero Speech para 4, 6 horas, eu tenho essa possibilidade? Tem sim. As empresas hoje, quando elas foram para SaaS, né, como elas subiram o serviço para a nuvem, uma das principais perguntas que ela te faz é: quanto tempo eu tenho para dar devolutiva daquilo que eu estou analisando? Essa pergunta é fundamental para definir precificação. Entendi. Alguém que está aqui presente tem algum comentário em relação à monitoria aí, a presencial, aquilo que ele está falando, de utilização de ferramenta ou de tecnologia para monitoria? Ana Paula está aí, da Mafra? O que você acha, Ana? Eu queria fazer uma pergunta, mas é diferente disso de monitoria. Pode fazer, Ana, pode fazer. Então tá bom. Camilo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre aquele slide em que você, deixa eu ver o nome que você deu aqui, influência de detração. É muito legal aquela matriz que você construiu,
E eu queria só que você falasse um pouquinho mais. A gente trabalha na ouvidoria, né? Tu falou da gente porque tem a Tatiane que está aqui também te assistindo, e a gente procura sempre fazer uma relação entre as coisas que entram pela ouvidoria, mas que já vieram do saque, que possivelmente viram uma ação judicial, e fazer esse caminho na tentativa de prevenção, né? E aí eu fiquei tentando fazer uma adaptação para esse modelo que você apresentou aqui, que é bem interessante também, né? Que na minha cabeça parece que passou alguma coisa como algo de risco, né? Esses impactos que você coloca aqui. Enfim, não sei se eu viajei aqui na ideia, se você puder falar um pouquinho mais Bom, sobre isso. vou te explicar, Ana. Legal a tua pergunta, e acho que se existe, de tudo que você está vendo aqui, talvez esse seja o insight mais legal para quem está aí no dia a dia tocando a operação. Se você for para o conceito de metodologia de projeto, você tem lá a matriz Gucci. Não sei se você já ouviu falar dela. Conhece, Ana? Desculpa, eu pus no mute aqui. Sim, a gente usa a matriz Gucci para falar da priorização de melhorias. Exato. O conceito que a gente criou aqui nesse trabalho é parecida com ela. O que a gente fez? A gente olhou para cada um dos pontos de reclamação, e aqui quando eu falo reclamação, ele pode ser uma reclamação ativa do cliente, ou ele pode ser uma sinalização pelo monitor da qualidade, por alguma informação que eu falo, olha, esse cliente não está feliz. E aí, em cima disso, a gente atribuiu peso, a gente deu um peso de relevância para aquela reclamação, para a intensidade da reclamação e para o momento da reclamação. Então, por que a monitoria da qualidade, naquele primeiro slide, ele está com peso 4? Porque se eu pego, por exemplo, um supervisor, neste caso, era o supervisor que fazia e o monitor faziam as monitorias online, e ele pega um claro desconforto do atendimento e ele atribui ali um peso, significa dizer o seguinte: o cara está com aquele atendimento na cabeça, ele acabou de vivenciar aquela experiência. A partir daí você começa um drill down. Aquilo foi um problema no atendimento, ou seja, uma conduta do atendente, ou é um problema de processo? Porque se é uma conduta do atendente, o gestor vai lá e atua, dá um coaching, faz uma advertência, uma sanção, enfim, atua lá. Agora, se a gente consegue descobrir que é processo, você concorda que provavelmente esse processo vai levar um saque a uma ouvidoria e um reclame aqui? Então, isso vem para esta matriz dizendo o seguinte: olha, identifiquei um problema de processo peso 4, porque eu identifiquei já no primeiro atendimento, e coloco ele marcado. Aí, quando eu começo a analisar a relação de reclamações da ouvidoria, eu vou analisar o processo e eu identifico que o processo é o mesmo. E aí eu vejo o seguinte, vamos imaginar aqui hipoteticamente, que setor que você está, Ana? Desculpa, não aparece para mim. Ouvidoria. Então, mas de que mercado? De qual empresa? Seguradora. Eu trabalho na Mafre Seguros. Então, vamos pensar o seguinte, que o problema é o tempo de acionamento, ou seja, desde a hora que eu ligo ao momento que eu preciso acionar um guincho. A reclamação veio aqui no atendimento dizendo assim, pô, eu já liguei, já faz 40 minutos que eu estou esperando, tal. Aí eu vou na ouvidoria e eu pego uma reclamação de que o cara levou 3 horas para chegar. As reclamações, em princípio, têm discurso diferente, mas o processo de acionamento, ele é um problema. Então, eu tenho peso 4 na área de acionamento vindo do call center, peso 3 na ouvidoria. A soma disso dá 7. Esta área, ela tem um peso 7 no meu balance scorecard de problemas de processo para serem resolvidos, que na hora que eu resolver, eu praticamente resolvo a reclamação em 2 canais. Eu derrubo as reclamações da ouvidoria e eu mitigo o desconforto no atendimento. Me fiz claro? Perfeito. Sim, perfeito. Então, é muito assim, conseguir traduzir o processo que está por trás do atendimento. A matriz, ela acaba tendo muito mais um peso, né, o conceito de GUT, de risco, prioridade, importância, para na hora, em algum momento, você cria um Pareto e começa a atacar o processo, que é um pouco do que eu falo lá no slide 11, né, que é o indicadores de rejeição, que é onde eu começo a ver quais são os principais motivos de rejeição ao atendimento de qualidade. Excelente, entendi. Uma boa sacada.
Legal, Ana. Muito. Se precisar falar Alguém? mais sobre esse assunto depois, a gente pode papear um pouco mais depois, tá? Muito, Obrigada. muito bom, Camilo. Mais alguém quer que eu coloque alguma outra questão na apresentação, por favor? Ô, Bia, a Carol mandou uma mensagem aqui pelo chat, perguntando, Camilo, você recomenda algum link sobre Speech Analytics e Test Mining para eu conhecer? Carol, depende muito do que você está buscando. Se você jogar essas duas palavras no Google, você vai achar o conceito por trás. Mas, por exemplo, a Bia levantou um ponto importante. O Speech Analytics, ele tem muita variável que quantidade de storage, tempo de reprocessamento, informação. A maioria das empresas que trabalham hoje com speech, elas têm se permitido fazer um assessment, oferecer uma POC. Bia, eu queria até sugerir, você tem uns membros aí do IBHE que eu conheço, que fez recentemente uma implementação, eu acho que até falou numa apresentação sua, que é uma empresa de medicina diagnóstica. Que fez uma implementação de quê, Camilo? Desculpe? De Speech Analytics. O Fleury fez uma implementação. O Fleury que tenha muito. O Fleury já faz tempo, né? Então, Carol. Nós falamos hoje do Fleury, a Sompo também está com Speech Analytics, a Care Plus também agora está com Speech Analytics, colocou também. E tem mais uma hoje que também está nesse processo. Carol, você me ajuda a lembrar quem era que falou hoje de manhã? Tem mais uma empresa que está nesse caminho também. E aí, Carol, meu conselho para você, conversa com elas, aproveita que você está dentro do IBHE, troca uma ideia com a Sompo, troca uma ideia com a Carla do Fleury, eu acho que você vai conseguir pegar muito do aprendizado que essa turma teve aí ao longo da implementação. É melhor do que pegar conteúdo comercial que está na internet, minha recomendação. Com certeza, é verdade. Mais alguém? Aline quer alguma coisa? Alguém quer mais colocar alguma coisa? Eu tenho mais perguntas. Camilo, bom te ouvir. Bia, obrigada de dar a oportunidade da palavra. Bom estar de volta. Camilo, você comentou sobre operações grandes, né? Eu saí recentemente da Davita Serviços Médicos numa operação muito pequenininha. Mas eu não consigo deixar de pensar assim, como seria interessante se tivéssemos esse recurso lá para melhorar os nossos processos mesmo, né? Quando a gente fala de uma empresa nova, né, com novos processos, então o que me chamou a atenção foi realmente aquela questão que você colocou de o tempo em silêncio, o quanto isso custa para a empresa, né? Então isso, mesmo para empresas pequenas, embora o custo realmente tem que ser tratado, enfim, né? Mas acho que é uma grande ferramenta, né, para usar para melhoria de processo, para construção de processos, inclusive, né? Eu acho que é isso, Aline. Eu não acho que o preço hoje ele esteja proibitivo. De novo, eu acho que a gente tem uma pré-memória de custos altíssimos. Eu me lembro, eu fiz orçamento disso quando eu era diretor da Tempo Assist e o valor era exorbitante, era um negócio inaceitável de poder pensar. Hoje está muito mais acessível. E quando você vai para um olhar que é um pouco do que a Ana trouxe, você trouxe, de usar isto como ferramenta de melhoria contínua de processo, você não precisa ter necessariamente isso dando reporte online, você pode ter essa informação de forma um pouco mais espaçada. Então, e de novo, não precisa ser para 100% das chamadas, pode ser para uma amostra. Então, tem espaço para você personalizar e customizar uma tecnologia dessa, até para que você consiga comprovar que aquilo gera benefício de melhoria efetiva. O que eu chamo de efetiva? Eu resolvo o processo que está gerando detrator ao ponto de não ter mais, ou seja, eu consigo elevar o meu NPS, a minha qualidade ou a minha receita, dependendo do índice que você quer usar como parâmetro, mas você consegue aumentar de forma definitiva. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente sempre tem que trazer. A tecnologia tem que vir no sentido de contribuir com a melhoria contínua do processo. Aí é um discurso que o Camilo defende. Se você tem dinheiro para ter isso online, cara, isso tá lá em cima, maravilha, vamos embora. Mas se você não tem,
faz uma POC, traz uma empresa para te apresentar, entende o escopo, olha para isso como um processo de melhoria contínua de médio e longo prazo, pode ter certeza que você faz encaixar no teu custo operacional. Muito bom, Camilo. Eu sei que já estou passando um pouquinho, mas eu só queria uma pergunta, até porque semana que vem, na quinta, nós vamos ter uma troca de experiências com melhores práticas em curadoria no uso do assistente virtual inteligente. Vocês vão estar recebendo um convite amanhã, vamos estar com a Porto Seguro, com a Heineken e com a Gol, tá? Então aguardem aí para quinta-feira que vem. E eu estou falando disso porque Bot Analytics, eu confesso que para mim é novidade. Quem está usando isso, Camilo? Conta um pouquinho sobre isso. Aqui no Brasil, ninguém. Tem uma empresa que eu conheço aqui no Brasil que está com um protótipo em desenvolvimento e tá conversando com uma grande empresa aqui para implementar. Nos Estados Unidos já começou a ser implementado. Eu tive a chance de ver o protótipo aqui do Brasil funcionando e eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Ele é bem funcional. Ele já chega no modelo similar a isso que eu estou comentando com vocês, do Speed, ele já está com um custo mais adequado. E o que me agradou muito, porque o que eu vi lá nos Estados Unidos, e ano passado eu tive em Praga, a gente viu isso lá também, é que aqui no Brasil, essa empresa que está fazendo o Bot Analytics, está desenvolvendo, ele traz junto a concepção de curadoria do conteúdo. Então não é só o processamento e a transformação em text para botar o Analytics. Ele faz também a curadoria da informação. Então, me agradou muito. E aí, Bia, se você quiser depois, como eu não vou aqui fazer propaganda, depois eu te passo o contato dessa empresa para você até chamá-los para te apresentar de forma um pouco mais ampla. Tá, muito legal. Isso aí, e inclusive que nós vamos estar justamente falando de curadoria nessa quinta-feira, tá? Camilo, olha, super obrigada, foi muito bom, bastante informação, agradeço mais uma vez você estar aqui sempre aberto a nos atender, então eu deixo aqui meu agradecimento e lembrando para todos que nós gravamos, vamos disponibilizar depois a TV Hospitalidade, a Brenda que nos acompanha aqui do IB também, depois vai passar uma pesquisa para vocês sobre o que vocês acharam, sugestão de temas, e continuamos aí nesse mundo virtual, que de vez em quando está ficando incessante demais, porque a reunião ficou fácil agora, todo mundo resolve fazer reunião a todo momento, e aí nós temos que ter saber administrar muito bem esse tempo. Então, obrigada, Camilo, obrigada para todos que estão presentes aí, que vocês tenham um bom final de tarde, e aguardem aí que na quinta-feira temos um novo aí café da manhã, tá bom? E Bia, queria te agradecer de coração o convite, é sempre um prazer estar junto com o IBHE. E aí, Ana, ou qualquer um que eventualmente queira conhecer um pouco mais esse modelo do grid, enfim, fico à disposição, a Bia tem meu contato. Tá. Se alguém precisar, é só me acionar que eu vou ter um prazer enorme em ajudar. Tá bom. Camilo, obrigada a todos que estiverem presentes e uma boa tarde para todos. Ok? Obrigado, viu? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui que eu vi. Não tem nenhuma pergunta. É isso mesmo. Camilo, obrigada, viu? Beijo, Bia. Tchau, boa tarde, você também. Tchau para todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde para todos.